Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Enzo Pascoaletti e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa lista do Hobby Vlog. O tema de hoje é a continuação aí do tratamento que eu vou fazer para os meus peixes Oscars que estão com a doença BNC. Então hoje eu vou explicar um pouco melhor o que é essa doença, da onde ela vem, o porquê ela vem, o que está acontecendo e como que eu vou fazer então de medicamento para resolver esse problema. Fechou? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Beleza então pessoal, vamos começar. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês que eu iria tirar o substrato aqui e usar esse aquário mesmo, esse grandão, para fazer o tratamento, né, como um aquário hospital. E não, eu não vou mais fazer isso, porque pela quantidade de litros de água que eu preciso para dar certo a condição do remédio, eu teria que trabalhar com uma água muito baixa. Como esse aquário é muito largo, eu teria que trabalhar com um nível de água muito baixa e que isso iria aí interferir até no nado do peixe, né? O peixe teria que ficar de ladinho, tudo, ou seja, não seria legal, tá bom? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trabalhar realmente aqui com o meu aquário hospital, tá certo? Eu já tenho ele justamente para esse tipo de coisa, eu já tenho todo o sistema aqui até de luz para eu saber o que vai acontecer. Eu consigo depois trabalhar manualmente com os meus peixes, principalmente por causa dos buracos que estão ali na cabeça dele. Eu vou depois precisar, depois do tratamento, quando já não tenho mais esse protozoário chato para dedéu, aí sim eu vou fazer o tratamento ali manualmente para a gente cuidar desses buracos, dessas feridas, para que nenhuma outra bactéria ou alguma outra coisa, algum micro-organismo acabe aí afetando os meus peixes, tá bom? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês hoje que tipo de medicamento e como que eu vou utilizá-lo, tá? Vou dar algumas dicas também para vocês. Primeiro de tudo, primeira dica valiosíssima, qualquer tipo de problema que você tenha. BNC, claro, é uma doença bem grave, é uma doença que leva ao peixe à morte, né? Porque ele vai comendo peixe, vai comendo, até que chega um momento que, infelizmente, o peixe fica tão debilitado a um ponto dele morrer, tá? E no meu caso aqui, a gente já tá no nível avançado na minha peixinha, que é a Oscar, e começou a avançar bastante no Rubi de um tempo pra cá, tá? Então, não tem mais jeito, a gente vai precisar iniciar esse tratamento, tá bom? E a primeira dica de todas, tá? De todas, para você não fazer besteira. Sempre que você tiver um problema aí de doença, seja BNC ou seja uma outra doença, e você vai tratar os seus peixes, tenha um balde separado do balde que você usa no seu aquário. E esse balde se torna inutilizado para novamente o outro aquário. Então você nunca mais vai usar a mesma mangueira, nunca mais vai usar esse balde para, por exemplo, no meu caso, o meu aquário principal ou para o lago ali da minha pirarara. Então a primeira coisa de todas é separe todos os instrumentos que você vai usar para esse tratamento diferentes ali do que você usa no seu aquário, tudo bem? Porque não tem jeito, pessoal, durante ali o manuseio das coisas é muito comum que as pessoas acabam por essa besteirinha contaminando o aquário principal e aí vira uma lambança, aí você tem que fazer um tratamento gigantesco e eu já passei por isso, inclusive no meu aquário grandão, então isso não é legal, tá bom? Então, essa é a primeira dica de todas. A segunda, converse sempre com pessoas que conhecem e entendem o que o seu peixinho está passando, tá? No meu caso, eu tive ali o meu amigo que manja muito, trabalha com isso há anos, tá? Para me instruir, um biólogo, uma veterinária, então teve um monte de gente por detrás das câmeras aqui que me ajudaram. Segunda dica, tenha um caderninho em mãos. Esse caderninho aqui eu uso justamente para o meu aquário, tá? E por que esse caderninho? Primeiro de tudo, eu sempre dato as coisas de uma forma para que eu tenha a certeza que eu apliquei o remédio, para eu não errar em nenhum dos pontos. Então, eu vou iniciar o tratamento com o Flagyl. O Flagyl é este medicamento aqui. Esse medicamento, ele é
para uso humano, tá? Então, ele não é liberado, a receita dele não é fácil de alcançar, de pegar esse remédio. Ele é um antibiótico muito forte. Então, assim, você precisa sempre estar conversando com o seu veterinário ou com alguém de confiança para que você consiga ter esse medicamento aqui. Perante as coisas que eu li também, realmente essa é a marca, não pega genérico, tá? Pega justamente essa daqui. Eu acabei até comprando 2 caixinhas, mas provavelmente eu vou acabar utilizando apenas uma, tá? Como a minha ideia era usar ele nesse aquário aqui mesmo, mas eu preferi realmente fazer o tratamento ali embaixo. Então, quais são as medidas? Anota aí. Para fazer um tratamento com BNC, tá? Você vai usar 10 miligramas do Flagyl por litro. Por litro. Esse meu aquário aqui, eu vou mais ou menos utilizar de 30 a 40 litros, tá? Aqui. Então eu tenho que fazer esse cálculo. 10 miligramas por, né, para 30 litros. Quanto que isso dá, tá bom? Mas vai de acordo com o seu aquário hospital, tá? A cada 48 horas eu tenho que fazer uma TPA de pelo menos um quarto da água que está aqui e reaplicar o remédio. Então você não vai aplicar ele de forma seguida, ou seja, provavelmente no humano a gente toma até de 8 em 8 horas, tudo. Eu posso estar errado aqui falando uma besteira para vocês, mas no sentido assim, que nós seres humanos, nós temos um organismo muito mais robusto do que os peixes, né? Então a gente precisa tomar em uma certa quantidade ali e diária. Já para o peixe funciona diferente, porque a gente vai dar um susto no protozoário, depois a gente espera o peixinho dar uma reagida, depois coloca de novo, dá outro susto no protozoário, e esse processo vai ser por 10 aplicações, não são 10 dias corridos, são 10 aplicações. Então, eu vou repassar aqui com vocês. 10 miligramas por litro a cada 48 horas, fazer uma TPA e reaplicar o medicamento, fazendo em 10 aplicações. Então, praticamente, no mínimo, eu vou levar 20 dias para concluir toda a etapa dos meus peixes. Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu só colocar aqui. Antes de iniciar o processo, eu fiz uma boa limpeza dessa água, eu reciclei bem essa água, alimentei eles o máximo que eu pude, porque praticamente eles vão ficar sem alimentação por 20 dias. Peixe, pessoal, aguenta 20 dias tranquilo. Eu tive um caso aqui que eu chamava, até brincava, de zumbi, que era um Pangáceos, e ele ficou ali, eu nem sei como ele viveu tanto tempo, mas ele assim, ele era só os pedaços, porque a pirarara, o Willy, pegou ele de jeito 2, 3 vezes. Eu tenho alguns vídeos dele, e ele sobreviveu e ele não comia mais. Ele realmente, eu não sei, era fotossíntese só da luz mesmo que eu colocava para ele, porque era bem impressionante a quantidade de tempo que um peixe consegue ficar sem se alimentar. Diferente da gente, pensa o seguinte, na natureza, nem sempre os peixes vão conseguir o alimento deles, né? Não é igual a gente que tem um supermercado aqui embaixo, que você desce, pega lá um salgado e tá tudo bem. Não, na natureza é diferente, no rio é diferente, então assim, às vezes leva muito tempo, às vezes dias, meses, para ele conseguir o alimento dele, tá? Então fiquem tranquilos, não fiquem preocupados com essa questão da alimentação. Muito possivelmente, se acontecer do seu peixe morrer, dificilmente ele vai ter morrido aí, claro, não deixa também passar um mês sem ele se alimentar, mas provavelmente ele deve ter morrido da decorrência da doença do que propriamente de fome, tudo bem? Os peixes aguentam muito tempo sem comer, principalmente, por exemplo, a minha pirarara, essa peixinho, eu já fiz o tratamento com ela aguenta, pessoal, ela aguenta tranquilamente um mês, mas antes disso, eu já sabendo disso, eu me preparei, alimentei bastante eles, tá? Justamente para que eu possa pegar eles daqui e colocar eles no aquário de baixo, tudo bem? Para fazer isso, eu vou mostrar para vocês como que eu vou espremer esse medicamento, como que eu vou colocar no caderninho e tudo mais. Mas agora vem uma parte muito chatinha, que é eu vou pegar a água desse aquário aqui e colocar aqui embaixo. Aí vocês podem me perguntar, pô Enzo, mas essa água não está contaminada? Por que você vai colocar aqui no aquário de baixo? Porque justamente é a água que tem aí todos os níveis corretos da parte química ali, do peso dela e tudo mais, do pH e tudo mais,
desses peixes. Então eu não posso simplesmente pegar uma água super limpa e colocar eles, senão eu mato. Tem a temperatura certa, tem um monte de coisa aí que envolve, tá? Então sempre fique atento com isso. Por isso que eu falo, se você está iniciando nesse universo, né, você tá vendo fazendo as coisas às vezes numa certa velocidade, você vai fazer aí também, e aí de repente todos os seus peixinhos morreu. Tudo bem, calma. Não é assim. A gente sempre tem que tomar certos cuidados. Então eu já tenho experiência há bastante tempo. Desde criança eu tenho aquário. Desde sempre eu faço TPAs e eu cuido dos meus peixes, principalmente dessa minha menina aqui. Tá bom? Então a gente vai tirar 30, 40 litros dessa água. Como é a primeira dosagem, eu vou deixar acho que 40 litros e depois eu abaixo para 30 para fazer regular isso direito. Outra coisa, eu não vou usar mais o meu termostato. Esse termostato, principalmente que está frio, ele está gastando muita energia. Não preciso desse termostato, é de 150 watts para um aquário desse porte aqui, principalmente que fica fechado aqui na minha biblioteca. Então, eu vou usar aqui para o meu aquário hospital esse aquecedor de 30 watts. Então, se a gente for pensar na proporção, né, a gente está falando de 40 litros para 30 watts. Está perfeito, ele mantém uma temperatura aí de 28, como eu já fiz isso várias vezes aqui, eu já uso isso como hospital há bastante tempo, eu tenho certeza que isso daqui vai ser o suficiente. Caso eu sinta que está um pouco abaixo, porque o ideal é a gente manter aí uns 30 graus a água, tá? Não mais do que isso, eu acho que é besteira aumentar tanto assim, senão você mata o seu peixe de tanto calor em vez de matar o protozoário, tá bom? Então é isso. Eu vou gravar para vocês aqui, eu baixando a água e tirando esses peixes daqui e colocando eles aqui embaixo, tá? Mas aí eu vou depois, mostro para vocês ainda nesse vídeo, como eu vou esfarelar o remédio e colocar ele na água. E aí a gente começou o tratamento. Outra coisa, o meu canister eu vou perder ele, vou perder a biologia, eu vou reciclar esse canister. Que sentido? O que é reciclar? Eu vou passar todo ele, eu vou higienizar ele, vou limpar com cândida, tanto as mídias quanto, claro, esse processo eu mostro depois para vocês, se vocês precisarem fazer uma coisa dessa. As mangueiras eu vou me desfazer, depois tudo. Esse aquário eu vou ter que passar cândida em tudo. Então assim, é um processinho chato, mas que vai realmente resolver. Outra coisa, possivelmente, mais uma vez eu falo, essa minha peixinha, ela já é muito velha, tá? Talvez com a pancada do remédio, com o Flagyl, talvez ela não aguente, tá? Então eu também estou gravando esses vídeos para ter aí de recordação dessa minha menina. Ela já é ceguinha de um olho, do outro olho tá inchado, mas ela é muito valente e eu sou muito feliz e grato aí por ter uma peixinha dessa, tá bom? Eles estão super ativos, geralmente com a doença BNC, o peixe costuma ficar um pouco mais quieto, mais apático, né? Não come, mas pelo contrário, ó, se eu vier aqui com alguma comidinha, se eu mostro pra ele, ó, é até legal. Ele adora um tenébrio, adora. Pra quem não sabe o que é tenébrio, ó, deixa eu pegar um bonitinho aqui, ó. Tenébrio é essas minhoquinhas aqui, ó. Ó como ele gosta. Então eles estão comendo muito bem, tá tudo certo. E agora, então, vamos torcer para que a gente consiga fazer isso tudo direitinho, tudo bem? Eu vou me organizar, vou começar a passar água para cá, e aí quando eu for pegar os peixes, aí eu gravo para vocês, combinado? Já volto. Beleza, pessoal? Rapidinho, passei para dar mais uma dica. Eu já comecei, deixa eu pôr vocês mais perto aqui de mim, eu já comecei a encher aqui, ó, o aquário com a água, já está completo. Esse aquário eu já tenho uma medição que fica aqui do lado, se é 30, se é 40 litros, tá? Então eu já deixei isso marcado, eu tenho um balde aqui que tem os níveis de litragem, então eu já marquei isso tudo direitinho. Agora, quando a gente está fazendo um tratamento com qualquer medicamento, seja o que for que o seu peixe esteja acontecendo, você vai precisar, no mínimo, oxigenar essa água, tá? Porque senão o peixe morre sem o oxigênio. Então eu vou usar essa bomba aqui, que era a mesma que estava nesse daqui, só que você usa ela sem o filtro, sem aquela espuminha que fica dentro, tá? É só para ficar rodando mesmo a água e circulando o oxigênio aqui dentro do aquário. Eu já posicionei também, tá? O aquecedor, e agora eu vou colocar
antes de colocar os peixes. Eu já gosto de deixar tudo pronto, porque qualquer transferência com peixe a gente sabe, é chato, o peixe fica estressado. Então eu já deixo tudo pronto para depois poder desligar a luz e deixar eles descansando já com o medicamento, tá bom? Mais uma dica. Bom, chegamos na parte mais delicada do processo, que é transferir os peixes daqui para cá. Como eu disse, não só o balde, né, voltando um pouquinho nesse vídeo, mas também as toalhas que você usa para secar a mão, para tudo que for pro aquário aí que você está cuidando dos seus peixes, deixa separado. Inclusive essa roupa que eu uso, inclusive para fazer as limpezas e gravar os vídeos para vocês no aquário principal. Depois de hoje eu já vou lavar essa roupa, tudo direitinho na máquina, lavar esses panos, justamente para evitar qualquer contaminação, pessoal. Essas coisas a gente não consegue enxergar a olho nu, então é uma coisa bem delicada. Outra coisa, para os peixes diminuir o estresse, eu vou desligar a luz aqui, ó. Deixa eu mostrar como ficou, né? Vocês estão bem alto aí, ó. Olha só. Esse é o meu aquário hospital. Certo? Tem uma luzinha aqui em cima. Tudo bonitinho. E agora eu vou deixar então a luz desligada justamente para diminuir essa questão do estresse do peixe e tudo mais, porque aí ele já entra meio que num repouso, tá? E todo o processo com esse flagil é feito no escuro. Então quanto mais o tempo, né, quanto mais tempo o peixe vai ficando ali no aquário hospital, melhor, e tem que ficar com a luz apagada. Até algumas pessoas tendem até cobrir as laterais do aquário. Eu só acendo a luz quando realmente eu vou fazer ali o tratamento tópico, né, nos pontos da cabecinha, mas isso é depois do tratamento com o flagil. Outra coisa também para explicar para vocês. Se você procurar na internet, você vai ver que muita gente, junto com o flagil, coloca uma outra coisa, um outro medicamento que chama Bacter, da Laticon, se eu não me engano, ou Alcon. Eu também fazia isso. Só que dessa vez, pessoal, eu vou fazer só com o flagil, tá? Depois, se eu perceber que realmente eu vou precisar cuidar ali dos ferimentos deles, tudo bem. Aí eu vou comprar um Bacter, aí eu vou comprar um Ict, eu vou comprar alguns outros remédios, tá? Mas dessa vez eu sinto que eu tenho que fazer somente com esse medicamento aqui, tá? Porque esse medicamento ele tem o composto dele é o metronidazol. É isso que mata esse protozoário. Para quem não sabe, deixa eu pegar o nome dele aqui. Esse protozoário chama Examita. Examita, tá? Infelizmente, é isso aí. Então agora eu vou pegar, ó, o tamanho da minha redinha para pegar os meus peixes. E agora, Oscar, para tirar de aquário, é dose. Eles molham muito. Por isso que eu já deixei meu paninho aqui, pronto. E é isso aí. Vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas pelo menos eu estou mostrando tudo para vocês. Claro que agora eu vou dar uma adiantada e eu espero que eles não baguncem tanto as coisas aqui, tá? E vamos lá. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Prontinho, pessoal. O Rubi eu sabia que ele ia bater um pouquinho mais. É aquela molhadeira aqui, não tem jeito. Mas eles estão aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Ó, tá vendo essa... Ela tá descamando ali?
eu só peguei ela com a rede. Isso significa que o protozoário já tá lá comendo ela, entendeu? E só de passar ali, pegar ela com a rede foi o suficiente. Tanto que quando eu peguei ela, soltou até uma espuminha, porque não tem jeito, ela tá absurdamente contaminada. Por isso que eu falo, talvez ela não aguente. Então, pessoal, eu vou arrumar as coisas aqui e depois eu mostro como eu vou colocar o medicamento, tá bom? 1 minuto. Pronto, pessoal, última etapa do dia. Peixes já estão transferidos aqui e agora eu falei para vocês da importância do caderninho, né? Então aqui no meu caderninho, além de estar com a explicação de o que fazer, eu deixei ele assim, ó, para eu saber exatamente os dias que eu preciso aplicar o remédio e fazer a TPA. Essa é uma forma, pessoal, que eu não tenho como errar. Então eu sigo a risca. Você vê, ó, eu começo hoje dia 5, só vou terminar lá do dia 23. É um tempão, tá? E aí, como que eu faço então pra pegar e passar o Flagyl pra cá? Primeiro de tudo, é importante você saber a dosagem do seu aquário hospital. Eu tô usando aproximadamente 35 litros, tá? Então se a gente for fazer o cálculo aí, dá um comprimido, pro meu caso aqui, tá? Então eu vou pegar um comprimido do Flagyl. Eu coloco ele aqui, tenho esse daqui eu já uso pro aquário há muito tempo, não é pra mais, ó, se você pegar isso daqui é pra fazer drink e tudo, uma vez que você usou pros peixes, não usa mais pra você, hein? E aí, eu pego ele aqui e estemo. O Flagyl, ele é um bom remédio porque ele dissolve fácil na água. A única coisa que eu acredito que vai acontecer é que logo que esse remédio bater ali nos peixes e começar a fazer o efeito, é muito comum, pessoal, que os protozoários começam a querer fugir. E aí é onde os peixes sofrem um pouquinho, tá? Claro que é um tipo de dor diferente da nossa e tal, mas eles sofrem um pouquinho. Então eu faço essa poeirinha aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Peguei, faço toda essa poeirinha. E eu tenho uma canequinha aqui. Vou tirar essas coisinhas daqui de dentro. Inclusive, pessoal, eu vou precisar jogar uma água. Calma aí. Pronto. Essa água aqui eu vou reciclar, então não tem problema. Por que eu faço isso? Porque aqui fica muito mais fácil de eu misturar. Vou pegar um pouquinho da água deles aqui e eu ponho o medicamento antes aqui, pessoal. Por quê? Porque aí fica muito mais fácil. Eu tenho uma pipeta aqui também. Eu dou uma boa misturada. E eu jogo o medicamento. Pronto. Esse daqui sempre fica sequinho, enquanto esse daqui sempre fica molhadinho. E eu deixo ele aqui embaixo com a pipeta. Era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Com o passar do tempo, inclusive nas minhas TPAs e como os meus peixes estão reagindo a esse tratamento, eu vou mostrando pra vocês, tudo bem? Vamos torcer aqui, eu junto com vocês, para que os meus peixes fiquem bem. E se você estiver passando por esse problema também, desejo aí que você consiga curar os seus peixes, tá bom? Para quem gosta, sabe aí da importância, do cuidado que a gente dá para esse tipo de animalzinho, tá bom? De peixinho, fechou? É isso aí então, chega por hoje. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma aí a pelo menos ter uma orientação, uma direção, uma luz para resolver o seu problema aí de alguma doença, legal, fico muito feliz. Então, por favor, deixa aquele like aqui no canal, isso é super importante para mim. E se você ainda não é inscrito desse canal, pô, se inscreva também, porque aqui a gente não tem somente esse tipo de lista, a gente tem outras listas que também podem te interessar. Fechou? É isso então por hoje, um abraço, até a próxima, fui!